Senhor, e como é bom a gente poder aprender as verdades do nosso Deus. Mas antes da gente meditar na palavra do Senhor, eu queria fazer aqui alguns registros, né? Primeiro deles, da irmã Edna, depois aí de alguns dias ausentes da casa do Senhor, fiquei muito feliz de revê-la, né? A irmã Edna que se submeteu aí a algumas cirurgias, está no período aí de fisioterapia, está se recuperando, graças a Deus, né? Isso é muito bom, fico muito feliz por vê-la aqui na igreja, irmã Edna, que Deus abençoe, que Deus lhe restaure por completo a sua saúde. Também queremos registrar aqui a presença da doutora Camila, filha da pastora Carmen, juntamente com o Bernardo, seu filho, né? Ali, glória a Deus, muito bom. A Camila é a filha mais velha do pastor Beto e da pastora Carmen, e com muita alegria recebemos, né, ela e o Bernardo, que é o seu filhinho, aqui na casa do Senhor. Quem mais está nos visitando, nos dando a alegria da sua presença nessa noite? Você que não é membro ainda da nossa igreja. Casal que já esteve aqui conosco em outras oportunidades. Duas irmãs ali atrás. Mais alguém? Ali. A Socorro também está ali atrás. Nosso irmão aqui à minha esquerda. A igreja deseja receber todos bem-vindos em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amados, nós estamos dando continuidade a uma série de estudos nos cultos de terça-feira, que é o culto de ensino da Bíblia. O tema dessa série é Porque eu acredito. Então, na primeira terça-feira do mês, o pastor Wilson esteve ministrando o tema Porque eu acredito em anjos e demônios, né? Foi o primeiro. Depois foi o presbítero Eduardo, cujo tema foi Porque eu acredito, eu não me lembro, no perdão dos pecados, porque eu acredito em perdão de pecados. Depois, a gente também teve com o presbítero Cleito, porque eu acredito em céu e inferno. Então, até agora a gente já viu esses 3 estudos. Se você não participou dos estudos anteriores, é só ir lá no site da Gileade José Walter, JW, e você vai encontrar todas essas ministrações e outras que já foram apresentadas aqui na igreja. Hoje eu vou estar ministrando Porque eu acredito na Bíblia. E na próxima terça-feira, a pastora Carmen vai ministrar Porque eu acredito no Espírito Santo. Talvez você diga assim, pastor, mas porque eu acredito na Bíblia? Eu sou crente, eu acredito na Bíblia. Porém, queridos, a gente vai perceber que essa não é necessariamente algo que vai ser respondido por todos. Nos nossos dias, há muitos cristãos evangélicos que têm dúvida sobre a inspiração e a inerrância das Sagradas Escrituras. E nós vamos perceber isso claramente até com relação a algumas postagens, algumas formas de se posicionar frente a temáticas que acontecem nas discussões nos nossos dias. E isso, queridos, esse relativismo acerca da palavra de Deus leva a uma fragilidade na nossa fé e na nossa teologia. Por isso que é importante nós sabermos que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, porque isso é que é a crença primária daqueles que são comprados e lavados no sangue de Cristo, porque é exatamente a palavra de Deus que vai embasar esse conhecimento. É interessante, queridos, porque aí fora, já a maioria das pessoas desacredita que a Bíblia seja a palavra de Deus.
E alguns até chegam a dizer, não, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Então, algumas pessoas passam a escolher aquilo que é Deus falando e aquilo que é apenas uma história, uma lenda, uma ficção. A grande questão para essas pessoas é: quem determina o que é ou o que não é a palavra de Deus? Esse é o grande dilema para os defensores dessa premissa. Mas, para aqueles que realmente são discípulos do Senhor, são fiéis defensores das Escrituras, vão entender que essa é a palavra de Deus. Mas esse bombardeio que hoje muitos fazem para desacreditar a Bíblia Sagrada, é algo que não está preso apenas ao momento atual. Se a gente for voltar um pouco no tempo, a gente vai ver, por exemplo, que ainda nos 4 primeiros séculos da era cristã, apesar de toda a perseguição que o Império Romano impunha à igreja, ou mesmo as perseguições dos judeus, mesmo que tudo isso acontecesse, a igreja do Senhor crescia, desenvolvia-se. E isso, queridos, se devia principalmente ao compromisso que a liderança e a membresia daquelas igrejas tinham com as Sagradas Escrituras. Diferentemente do que nós temos hoje, a Bíblia, os livros da palavra de Deus contidos num único livro, naqueles dias, aqueles irmãos, eles apenas podiam copiar, repassando de igreja para igreja, os textos que haviam sido escritos pelos apóstolos. Era realmente um período difícil. A imprensa só foi descoberta anos e anos depois. Então, tudo era feito por copistas, que copiavam as Escrituras. E a proclamação das boas novas de salvação se deveu principalmente ao compromisso que pastores, que líderes, que mestres tiveram com esta palavra. Mas não apenas a liderança da igreja. O ir por todo o mundo e pregar o evangelho não se restringia a uma casta clerical, a um grupo sacerdotal. Mas todos faziam isso, porque a própria palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes do Senhor. Mas veio então, passado esses 4 primeiros séculos, o cristianismo se torna a religião oficial do Estado, do Império Romano. E aí a política entra dentro da igreja. O império começa a determinar quem são os líderes da igreja, os pastores ou bispos. E essa influência vai como que minar a vida espiritual da igreja, e se entra no chamado período das trevas, idade das trevas, também conhecida como Idade Média. Nesse período, a igreja se alia ao Estado, e a corrupção começa a se instalar no seio da igreja. E falsos ensinos, falsas doutrinas, passam a fazer parte do bojo daquilo que estava sendo ministrado para as pessoas. A forma de cultuar geralmente era feita em latim, aonde a maioria da população não conhecia. A Bíblia, ela só ficava restrita aos sacerdotes, o povo não tinha acesso. Foi realmente um período que trouxe grande dor e sofrimento.
Mas apesar disso, o Senhor sempre manteve um remanescente que permaneceu fiel, guardando a palavra de Deus. Até que chega o período da reforma. E no período da reforma, então, isso faz com que a palavra de Deus saia dos mosteiros, saia das igrejas e chegue até o povo. O povo passou a ter acesso à palavra de Deus, foi criada a imprensa, a Bíblia foi reproduzida, e as pessoas tiveram acesso às escrituras não mais em latim, que não entendiam, mas tinham conhecimento da palavra de Deus na sua língua nativa. E aí cada um pôde ter acesso à palavra de Deus, não era mais necessário um mediador sacerdotal, para poder apresentar a sua necessidade ao Senhor, eles podiam ir diretamente a Deus através de Jesus. E isso, queridos, fez com que a igreja crescesse, a igreja pudesse avançar cada vez mais. Aquele período aonde tantas heresias minaram e se multiplicavam, agora era confrontado com a palavra. A palavra mostrava a realidade em que o povo estava inserido. Como o povo não tinha acesso à palavra, o engano entrou no meio da igreja. Mas agora, no período da reforma, em que as pessoas tinham acesso às escrituras, elas podiam confrontar aquilo que estava sendo ensinado no púlpito da igreja com aquelas verdades contidas nas escrituras. E a igreja teve um grande crescimento, se desenvolveu, em especial com o crescimento doutrinário dos ensinamentos da palavra de Deus. A ação missionária fez com que a palavra chegasse aos locais mais distantes. O puritanismo, que era o desejo das pessoas terem uma vida de maior intimidade com Deus, fez com que as pessoas deixassem a sua religiosidade e buscassem realmente intimidade com o Senhor. Esse foi um período muito intenso, aonde a igreja pôde se dedicar ao estudo, mas não apenas nos templos, em especial nos lares. Nas casas, as pessoas se reuniam ao redor da palavra de Deus para conhecer, para estudá-la e para aplicar às suas vidas. Porém, queridos, no século XVIII, essa igreja pujante, essa igreja crescente, ela começou a declinar diante do iluminismo. Gerou-se um Frankenstein teológico, chamado de teologia liberal. Isso fez com que a mensagem da palavra de Deus fosse enfraquecido. Gerou-se um cristão conformado e submisso ao sistema do mundo. A Bíblia foi relativizada, os seus escritos tidos como lendas, histórias de carochinha, e os milagres registrados tanto no Velho quanto no Novo Testamento, simplesmente foram tidos como histórias criadas pelos escritores da Bíblia. Isso foi muito intenso, esse bombardeio. Ao ceder ao espírito da época, a igreja, queridos, foi sendo constantemente influenciada por esse falso ensino. O falso ensino da incredulidade, do materialismo, até mesmo do hedonismo, varreu a igreja. E muitos crentes fiéis acabaram afastando-se do Senhor. Essa foi uma realidade que infelizmente minou a igreja durante muitos anos. E é importante que se diga, queridos, que o ser humano, de alguma forma, em todas as gerações, busca fazer com que os seus próprios pensamentos sejam acomodado numa religião que afague o seu ego, porque as pessoas, elas não gostam de ser confrontadas, as pessoas não gostam de ver a sua realidade, elas gostam de ser
aceitas como são, não para mudar, mas para continuar no seu erro. Infelizmente, até mesmo entre aqueles que se dizem evangélicos, nós vemos depoimentos e postagens nas redes sociais que procuram desacreditar a veracidade da Bíblia. Chegamos ao século 21, e quando a gente poderia pensar que a influência do liberalismo teológico já deveria ter sido descartado, a gente vê hoje, infelizmente, muitos ainda levantando bandeiras que são contrários às Escrituras Sagradas. Em 2020, o site Gospel Prime publicou uma matéria sobre o posicionamento de um pastor que é muito conhecido no Brasil. Seu nome é Ed Renekiewicz, pastor que muito influenciou a antiga denominação. Esse pastor, ele atua na cidade de São Paulo, e ele fez uma declaração dizendo que a Bíblia, ela deveria ser atualizada para acolher a homossexualidade, negando assim doutrinas fundamentais da fé cristã e proferindo diversas críticas a respeito dos textos bíblicos, chegando mesmo a declarar que este é o grande desafio da igreja contemporânea: olhar a Bíblia como um livro insuficiente. A sua fala foi criticada por diversos pastores e teólogos da atualidade. Alguns passaram a dizer: olha, dizer que a Bíblia é um livro insuficiente, que não é possível tratar a Bíblia como um livro que revela verdades absolutas, é entregar na mão do intérprete a definição do que é ou não é a palavra de Deus. A Bíblia não pode ser redefinida pela cultura atual. Ou seja, se cada um passar a achar o que é ou o que não é a palavra de Deus, a gente não vai ter mais a Bíblia Sagrada, a gente vai ter uma coxa de retalho. Porque um vai dizer assim: não, eu não gosto do livro da epístola de Paulo aos Romanos, aquela epístola ali eu posso rasgar da minha Bíblia. O outro vai dizer: ah, pois eu até que eu gosto, para mim o que não presta é Filipenses, eu vou tirar da minha Bíblia. O outro vai dizer: não, eu não gosto lá do Sermão da Montanha, lá de Mateus, não, deixa eu tirar capítulo 5, 6 e 7. E aí cada um, na sua interpretação, vai dizer o que acha e o que não acha que é a palavra de Deus. Mas a gente entende, queridos, que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente não vê apenas na Bíblia o livro mais vendido em todos os tempos. Não apenas isso, não é que seja o livro que mais foi impresso em todos os idiomas nesse mundo, não é que a gente vai dizer que a Bíblia simplesmente é o livro mais lido em toda a história. Tudo isso é verdade. É o livro que é mais reproduzido, é o livro que é mais vendido, é o livro que tem a sua reprodução em quase todos os idiomas, e ainda hoje existem irmãos que trabalham para reproduzir a Bíblia em idiomas de povos que ainda não foram alcançados. A Bíblia, queridos, mesmo sendo esse best-seller de todos os tempos, mesmo sendo um campeão indiscutível do livro mais vendido, o livro mais lido, estudado, citado, memorizado entre todas as nações, esse livro, queridos, ainda hoje é muito criticado. Esses comentários que procuram responder ao pronunciamento do pastor Kivitz tem o objetivo de combater aqueles que querem transformar a Bíblia numa história de fantasias humanas e de lendas. Certamente encontramos passagens bíblicas que falam da veracidade, da inerrância da palavra de Deus, mas eu gostaria em especial de citar uma que se encontra lá em 2 Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo,
no capítulo 3, versos 16 e 17, que é bem conhecida, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, de que a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo, ao fazer essa declaração, ele procura colocar para Timóteo, seu filho na fé, e para todas as igrejas que receberiam, queriam reproduzir aquela carta, e até nós aqui na Gileade José Walter, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não são livros que foram escritos por homens que se doaram anos e anos ao estudo e com seu conhecimento, com a sua intelectualidade, puderam então construir esse livro. Não. Ele deixa bem claro que esse livro é inspirado por Deus. Queridos, por mais de 2000 anos, os cristãos usam uma frase para descrever o que eles acreditam sobre a Bíblia, porque eles chamam a Bíblia de palavra de Deus. E quando nós usamos essa frase, queremos dizer que a Bíblia vem de Deus e representa a sua palavra para nós. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia, estamos lendo as próprias palavras proferidas pelo Senhor. É por isso que Paulo é tão firme ao dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando nós afirmamos isso, que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos aí 3 implicações. A primeira delas é que a inspiração se estende a todas as partes da Bíblia, ou seja, todos os 66 livros da Bíblia são inspirados por Deus. Todos eles, de Gênesis a Apocalipse, todos são inspirados por Deus. É toda a Bíblia. Segunda implicação é que a inspiração estende-se às próprias palavras da Bíblia. Ou seja, tudo que aqui está registrado tem um alvo, uma finalidade: proclamar a glória de Deus e levar o perdido ao encontro com Cristo. Esse é o alvo. Esse é o objetivo. E terceira implicação, essa terceira implicação garante a veracidade absoluta da Bíblia, não relativa. A verdade da Bíblia, ela não está refém de uma cultura. Isso pode ser aplicado a uma cultura nordestina, mas não pode ser aplicado a uma cultura sulista. Isso pode ser aplicado a uma cultura brasileira, mas não pode ser aplicada a uma cultura moçambicana. Não! A Bíblia Sagrada, ela transcende a cultura, ela não é refém da cultura. A Bíblia, ela é infalível, ou seja, ela ensina apenas a verdade, mas ela também é inerrante, ou seja, ela é incapaz de ensinar erros. Mas aí você poderia perguntar: pastor, por que eu devo crer na palavra de Deus como absolutamente verdadeira? Como nós podemos ter tanta certeza de que a Bíblia está acima de todos os outros livros já escritos? E aí, queridos, a gente poderia, para entender por que eu acredito na Bíblia, passar a Bíblia em 4 testes. Testes esses que geralmente a gente aplica na ciência para comprovar a veracidade de alguma coisa. O primeiro teste, queridos, é a sua reivindicação. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, a palavra do Senhor diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus,
impelidos pelo Espírito Santo. É como, queridos, a gente entender que os sonhos de Jeremias, as suas visões, ou os salmos de Davi, ou as epístolas de Paulo, pudessem estar sendo colocados na vida daqueles homens, impelidos pelo Espírito Santo. Foram homens que falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Não foi a mero conhecimento, não era uma mera reprodução, não. É interessante porque a palavra grega para impelir retrata um navio sendo movido através das águas pela força do vento da vela. O navio em si, ele não teria força para navegar. Ele precisa de algo que venha impeli-lo. E o que vai impelir o barco para navegar é o vento. No nosso caso, é o vento do Espírito Santo. É por isso que esse assunto está ligado com o assunto da próxima terça-feira. É o Espírito agindo na vida daqueles homens, para que eles sejam instrumentos de Deus, para escrever aquilo que Deus quer que eles escrevam. Deus é o autor divino. Homens como Moisés, Daniel, João, foram autores humanos. É por isso que a Bíblia usa repetidamente frases como: o Senhor diz, a palavra do Senhor veio, o Senhor falou. Jeremias, no capítulo 1, verso 9, coloca isso muito claramente. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versos 11 e 12, declara: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo está deixando bem claro: olha, não é o meu conhecimento, não foram os anos que eu estudei, na escola teológica lá dos fariseus, não é por conta do meu conhecimento. Eu sempre tive boas notas, sempre fui o melhor aluno, muito inteligente, não é por conta do meu QI altíssimo, não, foi revelação do Senhor Jesus. Eu não aprendi com os discípulos, eu não procurei saber de Pedro, não, foi o Espírito Santo me revelando. Queridos, os escritores da Bíblia, eles não decidiram sentar-se um dia e escrever a Bíblia, não. Diferente de Machado de Assis, grande escritor brasileiro, ou de Carlos Drummond de Andrade, com seus belos poemas, os escritores da Bíblia trabalharam no poder do Espírito Santo, que supervisionou todo o processo para garantir a precisão de tudo o que eles teriam que escrever. Há um escritor americano de nome Paul Lautler, desculpe a pronúncia, afirmou: é importante perceber que os escritores da Bíblia não eram meras máquinas de escrever, porque algumas pessoas às vezes pensam que a forma como aconteceu a escrita da Bíblia era assim: Deus colocava aquilo na cabeça da pessoa e a pessoa saía como que fazendo a escrita às cegas. Não, queridos, isso aí é uma outra situação, bem mais recente, Não é isso, não. Pelo contrário, Deus não ditou as palavras, porque infelizmente a visão bíblica da inspiração tem sido tantas vezes injustamente caricaturada. Não é assim. É bastante claro que cada escritor tem um estilo próprio. A gente vai ver muito bem, porque a forma que Paulo escreve é diferente da forma que João escreve. Cada escritor, cada autor
foi valorizado. Deus trabalhou através da instrumentalidade, da personalidade humana, mas guiou e controlou tantos homens que eles escreveram aquilo que Deus queria que fosse escrito. Respeitado o conhecimento, respeitado a forma, a linguagem de cada autor, Deus usou aquele homem para escrever a palavra de Deus. O que quer que possamos dizer sobre a Bíblia, nós vamos começar com o que ela diz sobre si mesma. A Bíblia afirma ser a própria palavra de Deus. A Bíblia nunca pretende ser apenas um livro. A sua reivindicação é ser a palavra de Deus. Então, primeiro teste é o teste da reivindicação. Mas há um segundo teste, o teste da credibilidade. Será que eu posso crer, acreditar, confiar que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Bom, para avaliar a credibilidade, a gente precisa usar duas coisas. A primeira delas é a precisão da transmissão. Vocês sabem, a Bíblia, ela foi escrita entre 2.000 e 3.500 anos atrás, né? 2.000, porque os últimos livros do Novo Testamento têm mais ou menos 2.000 anos. E 3.500, os livros mais antigos do Velho Testamento. Todos concordam que nós hoje, nos nossos dias, não possuímos nenhum manuscrito original. Não tem, nem do Velho, nem do Novo Testamento, nenhum manuscrito original. Se alguém chegasse e dissesse assim, olha, lá na Catedral de Roma, tem a carta original de Paulo aos Romanos, é mentira. Se alguém dissesse assim, olha, eu descobri a carta original do profeta Jonas, dentro de uma caverna, não tem. Imagina só o tempo, o desgaste natural, não existe. Mas pastor, o que temos? Nós temos cópias que foram reproduzidas. E aí vem então o primeiro teste, que é a precisão da transmissão. Só para vocês terem uma ideia com relação aos escritos do Velho Testamento. Em geral, aquilo era tão preciso, porque era copiado na mão. Então, quando um copista, quando alguém era responsabilizado para fazer aquilo, eram judeus, e os judeus eram muito cri-cri, como a gente costuma dizer aqui, fanáticos. Então, antes deles copiarem, por exemplo, o livro de Deuteronômio, eles contavam todas as letras, não eram palavras, todas as letras, e marcavam o meio daquele livro, qual era a letra que estava lá no meio, e continuava. Quando terminava de ver, eles contavam agora novamente, só que a cópia. E tinha que bater todas as letras, como também aquela letra do meio do livro. Se tivesse alguma coisa errada, eles descartavam e faziam tudo de novo. Tamanho era o cuidado que eles tinham com as cópias, porque eram eles que estavam revisando, então eles tinham muito medo de colocar algo que Deus não tinha entregue. Então eles eram muito zelosos com relação ao ensino da palavra, a cópia. Daí o trabalho de excelência dos copistas. É por isso que todos os manuscritos existentes do Antigo Testamento são praticamente idênticos. As diferenças são pequenas. E essa mesma precisão nós vamos ver também nos escritos do Novo Testamento. Se no Velho Testamento a gente tem o aramaico e o hebraico como línguas originais, no Novo Testamento a gente tem o grego koiné. E essa mesma atenção foi feita com os copistas, com aqueles irmãos que recebiam uma carta. Imagina só, Paulo escreve uma carta lá para Filemon. E aí os irmãos aproveitam e copiam aquela carta, reproduzem e mandam de igreja em igreja, mas com todo cuidado para garantir que aquela carta era uma cópia fiel à original.
A original, com o passar dos tempos, foi perdida, mas as cópias foram sendo preservadas. Queridos, hoje nós temos aí milhares de manuscritos que foram preservados. Alguns mais antigos, datados talvez lá do quarto século. Outros bem mais recentes. Mas a gente vai ver que todos procuram trazer aquilo que no original foi mantido. Só para vocês terem uma ideia, existem hoje aproximadamente 5.200 manuscritos completos do Novo Testamento e 8.000 parciais. Enquanto que, por exemplo, os manuscritos de Aristóteles só tem 5 manuscritos. E às vezes as pessoas dão mais valor, dão mais veracidade a algo que não foi tão reproduzido, quando a gente tem cópias que garantem a fidelidade do texto. Mas não somente isso, queridos. Há uma segunda forma de garantir que a palavra de Deus, ela é realmente merecedora de crédito, que é exatamente a precisão histórica da Bíblia. Quando nós vamos para a história e a Bíblia narra várias situações envolvendo povos, tanto de Israel quanto de outras nações, a gente vai ver que os fatos citados pela Bíblia são confirmados ao longo da história geral. Ou seja, não há contradição entre a datação, a data em que aquela carta ou aquela situação aconteceu para Israel ou para alguém, com o que está acontecendo no mundo. Os arqueólogos, por exemplo, descobriram que em Cesareia tinha uma tábua que falava sobre Pôncio Pilatos, porque durante muito tempo os críticos diziam que não existia essa pessoa de nome Pôncio Pilatos. Então falavam que o julgamento de Jesus por um governador romano foi ficção, até que os próprios arqueólogos descobriram a existência realmente daquele governante. A Bíblia, por exemplo, fala dos hititas, ainda lá no Velho Testamento, e os críticos diziam que nunca existiu esse povo. Porém, amados, hoje os estudiosos já confirmam que na atual Turquia foi exatamente a habitação dos hititas. Ou seja, os críticos erraram em muitas coisas. Eles alegaram que nunca houve um governante chamado Belsazar. Eles negaram que houvesse um rei chamado Sargão. Ambas as alegações foram comprovadamente erradas. E até mesmo alguns estudiosos, críticos, disseram que a história de Davi era um mito. Não aconteceu. Pelo contrário, a palavra de Deus registra que sim, e os arqueólogos descobriram uma indicação, uma inscrição que menciona a casa de Davi, referindo-se ao reino de Davi. Ou seja, mesmo que alguns continuem desacreditando historicamente acerca dos fatos narrados na Bíblia, a própria história geral vai confirmá-la. Não é que a Bíblia precise, para sua credibilidade, da comprovação da história. Mas isso, principalmente para os críticos, é uma forma da gente mostrar a veracidade, a fidelidade da palavra de Deus. Nenhuma descoberta teológica jamais contestou uma referência bíblica. Dezenas de achados arqueológicos foram feitos que confirmam com clareza e em detalhes a exatidão histórica da Bíblia Sagrada. Mas há um terceiro teste, que é o teste da consistência. E há duas linhas de evidência que estabelecem a consistência da Bíblia. Primeiro,
há o testemunho da profecia cumprida. Alguém já calculou que a quarta parte de todo o texto sagrado da Bíblia é formado por profecias. Dos 66 livros, centenas de profecias específicas sobre pessoas, lugares, reinos, guerras e nações já foram confirmadas. Aquilo que havia prometido já foi concretizado. Infelizmente, queridos, a gente percebe que mesmo diante do cumprimento de profecias, as pessoas continuam se mantendo distantes da palavra de Deus. E eu acredito que a maior de todas as profecias que se cumpriu foi acerca da vinda do Messias. Porque um grande livro foi escrito para falar do Messias, que foi o livro do profeta Isaías. Quem não se lembra do servo sofredor? Quem não se lembra das promessas daquele que viria resgatar o homem pelas suas pisaduras, pelas suas feridas? Todas essas profecias foram cumpridas, ou estão se cumprindo, ou serão cumpridas. Mas, em segundo lugar, por que nós podemos confirmar a consistência da Bíblia? É que é incrível a unidade da Bíblia. Nós estamos, queridos, acostumados a pensar na Bíblia como um livro, mas na verdade são 66 livros, é uma verdadeira biblioteca que nós temos. Foram 40 autores durante 1.600 anos que escreveram esses livros. A Bíblia é um livro porque contém uma incrível unidade de Gênesis a Apocalipse. Eu estou lendo um livro atualmente que ele fala que o propósito na Bíblia é falar acerca do reino de Deus. De Gênesis a Apocalipse, o grande alvo, o grande propósito é o reino de Deus. Queridos, quando Deus se revela ao homem lá no livro de Apocalipse, ou lá no livro de Gênesis, e dá a promessa, depois que aquele primeiro casal cai em pecado, que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, até aquele grande dia, lá no livro de Apocalipse, que fala, quando a semente da mulher vai voltar para reinar sobre as nações e julgar todos os povos, de um a outro, o reino de Deus está sendo atestado na vida de todos os homens. Porque Ele é que precisa ter primazia nas nossas vidas. Nós vivemos num mundo secularizado, onde as pessoas estão tão envolvidas no seu corre-corre, no seu ativismo, aonde só consegue enxergar o seu próprio umbigo, e não percebe que tudo isso é passageiro. É como aquela parábola do homem que enche os seus celeiros, que é próspero, que conseguiu tudo o que queria na vida, mas naquele mesmo dia seria pedido a alma dele, o que é que ele tinha para oferecer diante de Deus. Quem é que pode garantir os dias da nossa existência? Quem pode determinar que amanhã vai estar ainda aqui? Nenhum de nós. Em tudo dependemos, carecemos de Deus. Queridos, como explicar a unidade da Bíblia? O Antigo Testamento aponta para a vinda de Cristo, os Evangelhos para a aparição de Cristo, Atos para a pregação de Cristo, as epístolas para o corpo de Cristo e Apocalipse para a volta de Cristo. Esse é o reino de Deus, é Cristo reinando sobre a sua igreja. Jesus é o tema da Bíblia, mas há um quarto e último teste, é a sua certeza. De tudo isso, como nós podemos ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Considere uma linha de evidência. E essa evidência, queridos, são as vidas que são transformadas pelo poder de Deus. A sua vida, a minha vida, foi transformada. Se há uma certeza que a gente tem, que a Bíblia, a palavra de Deus, é o poder que ela tem de transformar a Bíblia. Nós somos testemunhas vivas disso. Ex-viciados, ex-adúlteros, ex-ladrões, ex-mentirosos, e por aí a relação vai.
não porque sejamos merecedores de alguma coisa, não que não venhamos a continuar pecando, mas Deus nos alcançou com o seu perdão, com o seu amor, e nos deu a perspectiva de um novo amanhã. É por isso, queridos, que nós temos a certeza que essa mudança aconteceu, não foi na vida de A ou de B, foi na minha vida, foi na sua vida. Essa é a segurança que a Bíblia nos dá, da sua certeza. E a Bíblia passa por esses 4 testes. E aí você poderia dizer assim: pastor, eu tenho realmente motivos por que acreditar na Bíblia? Eu creio, queridos, que o primeiro deles é porque Jesus confiou na palavra de Deus e testificou isso pessoalmente. Se você crê em Jesus, porque infelizmente alguns dizem assim: ah, pastor, eu até que eu gosto do Novo Testamento, Velho Testamento eu nem pego. Eu até que eu gosto dos evangelhos. As cartas de Paulo eu não gosto não. Paulo é muito rígido, pastor. Eu gosto dos evangelhos. Queridos, o Senhor Jesus, Ele mesmo fala sobre o cumprimento das Escrituras. Profeta Isaías, no capítulo 61, Jesus chega em determinado dia, quando a palavra estava sendo ensinada, e o rabi naquele dia estava lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, Ele me enviou para amarrar os de coração partido, proclamar liberdade para os cativos, e libertação das trevas para os prisioneiros, para proclamar o ano aceitável ao Senhor. E Jesus vai e disse: hoje se cumpriu as Escrituras, que vocês acabam de ler. Jesus confirma o Velho Testamento e declara a segurança do Novo. Jesus, Ele disse: não pense que vim para abolir a lei ou os profetas. Não, eu não vim para aboli-los, mas para cumpri-los. É a palavra de Deus na sua totalidade. No dia da ressurreição de Jesus, Ele conduziu 2 discípulos através da Bíblia, explicando todas as Escrituras a respeito de si mesmo. Esse era o cuidado que Jesus teve com os seus discípulos ao longo de 3 anos, e às vezes nós passamos a vida inteira e não lemos a Bíblia de capa a capa. Nós temos desculpas para tudo: pastor, meu tempo, é tanto trabalho, eu saio de um canto, eu vou para outro. E na hora da minha folga, eu tenho que atualizar, tem o meu WhatsApp, tem o meu Instagram, tem lá o Facebook, tem lá, sempre vai ter alguma coisa. O que é prioridade na sua vida? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há um segundo motivo, queridos, porque nós podemos crer na Bíblia, é porque inclui informações embaraçosas dos seus heróis. Enquanto na maioria das vezes, quando a gente vai estudar impérios, nações antigas, a gente vê que somente os grandes feitos eram contados. Se você vai lá nas escritas feitas pelos hieróglifos dos egípcios, você encontra lá apenas os grandes feitos dos faraós. Se você vai lá nos escritos daqueles que registraram a história dos grandes imperadores de Roma, você tem lá os grandes feitos, mas os erros ninguém contava. A Bíblia Sagrada é o contrário, queridos. As Escrituras relatam a mentira e o roubo de Jacó. Fala de Moisés cometendo um assassinato. Fala de Davi cometendo adultério. Jonas fugindo de Deus, Pedro negando a Cristo, Paulo repreendendo Pedro e brigando com Barnabé. Todos eles grandes homens de Deus, mas que falharam. A Bíblia não esconde a falha humana, porque o objetivo da Bíblia é glorificar a Deus e não as pessoas. Vai mostrar que aqueles homens, até mesmo chamados heróis da fé, só foram vencedores porque foram dependentes de Deus. Não dependeram da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua força, dependeram do Senhor. Mas há um terceiro motivo porque nós podemos crer na Bíblia, é que a Bíblia inclui relatos de testemunhas oculares, pessoas que viram
Os discípulos que estiveram caminhando com Jesus, eles foram testemunhas e eles declaram o que viram. E até mesmo Paulo, que não esteve nos 3 anos do ministério de Cristo nesse mundo, a palavra de Deus diz que ele fala por revelação do próprio Jesus. Ah, amados, quanta intimidade aqueles homens e mulheres tiveram, que ao longo de anos e anos puderam ali viver uma vida com o Senhor, apesar dos erros deles, apesar dos pecados deles. Porque quando a gente olha para uma pessoa como Davi, e a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus, meu Deus do céu, que título maravilhoso! Imagina só se pudesse colocar lá no meu sepulcro, Alex, um homem segundo o coração, vindo da parte de Deus, meu Deus do céu, amigo de Deus. Queridos, esses homens vivenciaram tudo isso, mas o grande diferencial não foram os títulos, foi que apesar dos erros que eles cometeram, eles se arrependeram e voltaram para Deus, porque eles reconheciam que Deus, através da sua palavra, falava aos seus corações, e esse mesmo Deus que falou aos irmãos de José, que o intentaram matar e que ficaram amedrontados depois da morte de Jacó, seu pai, pensando que José iria retaliá-los, iria agora puni-los por tudo que eles haviam cometido. Esse mesmo José vai dizer: olha, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Esse é o nosso Deus, queridos. É o Deus que nos ensina a perdoar, é o Deus que nos ensina a avançar, a saber que o nosso local de chegada não é aqui, é além. A gente está só de passagem. Queridos, a palavra de Deus, ela também tem um motivo, que para muitos pode ser algo sem muito valor, mas a Bíblia valoriza as mulheres e confia no seu testemunho. A Bíblia foi registrada num período em que as mulheres não eram valorizadas. A cultura daquele tempo não respeitava as mulheres. No entanto, a Bíblia louva, recompensa, celebra as mulheres. Quem esteve no túmulo vazio, primeiramente, foram as mulheres. Os homens, os discípulos, estavam escondidos, de portas trancadas. Se os autores da Bíblia quisessem enaltecer os seus escritos, não iam dizer que foram as mulheres que foram ao sepulcro, iriam dizer, não, foram os homens que foram. Não, a Bíblia procura mostrar a verdade, não inventa uma história acerca da ressurreição. Aqueles homens foram covardes, mas foram eles que escreveram. Mas eles não poderiam escrever mentiras, escreveram aquilo que o Espírito Santo os inspirou. Os evangelhos, queridos, relatam prontamente que Jesus falou não apenas com mulheres, e inclusive algumas prostitutas, que era algo inaceitável naqueles dias, mas também Jesus fala com estrangeiros. Meu Deus, um judeu falar com estrangeiros, falava com crianças, com leprosos, com cobradores de impostos. Ele falava abertamente com todo tipo de gente que aquela cultura achava ofensiva. E esse mesmo Jesus fala com cada um de nós, independente da nossa posição social, independente do conhecimento que tenhamos, independente do gênero a que pertençamos. O Senhor continua transformando o coração de homens, mulheres, ricos e pobres, sábios, ignorantes. O Senhor continua transformando a vida de pecadores, como você e como eu. Esse é o maior mistério da palavra de Deus, é saber que o Senhor continua
transformando. Se há uma coisa que nos leva a acreditar na palavra de Deus, é que o poder dessa palavra não ficou preso ao primeiro século, quando aqueles primeiros cristãos pregavam a palavra de Deus das sinagogas, ou em praças públicas, e a multidão se rendia ao Senhor, como no discurso de Pedro, que mais de 3.000 homens aceitaram a Jesus. Não se restringe, por exemplo, ao período da Reforma Protestante, em que Calvino levou a palavra para toda uma nação que se converteu. Não se restringe, queridos, à ação missionária daqueles que deram a sua vida, muitas vezes perdendo-a para ganhar a outros. Não. A mensagem de Cristo não está presa no tempo. Em pleno século 21, a milhares de quilômetros lá da Judéia, lá de Israel, essa palavra tem alcançado os cearenses, tem alcançado os povos mais distantes. Por isso que essa palavra ela é verdadeira. Se há alguém que pode testificar dessa veracidade, da inerrância da palavra de Deus, é o povo do Senhor. Enquanto há muitos críticos lá fora, nós podemos atestar a veracidade das Escrituras, porque ainda hoje ela continua impactando a minha vida e a sua vida, trazendo conforto, trazendo paz, trazendo cura, porque através da sua palavra, o Espírito Santo vai ministrando aos nossos corações, trazendo alegria àquele que está triste, renovando as forças daquele que está abatido, transformando o coração de pedra em coração de carne, mudando o homem pecador para agora um pecador regenerado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que eu posso dizer, eu acredito na Bíblia. Eu continuo acreditando na Bíblia. Pode ser que alguns aí fora estejam dizendo, não, a Bíblia precisa ser revisada. A Bíblia precisa passar pela transformação da cultura que nós vivemos. Não, queridos, a palavra de Deus é uma verdade absoluta. Não está limitada ao tempo, não está limitada à cultura, não está limitada a uma raça. A palavra de Deus é para todos aqueles que, carentes da verdade, precisam ser confrontados, precisam entender o que Deus quer para a sua vida. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu queria convidá-la a ficar de pé.